Imagine viver em uma época em que a mensagem do Evangelho estava começando a se espalhar pelo mundo, desafiando crenças antigas e moldando novas perspectivas. Paulo, o apóstolo dos gentios, escreveu uma série de palavras inspiradas que ecoam até hoje em várias cartas do Novo Testamento. Hoje, vamos explorar mais alguns temas da carta de Paulo aos Romanos. Essas páginas não são apenas uma coleção de ideias, mas uma bússola que nos guia para entender o coração de Deus e o nosso papel em seu plano. Vamos nos aprofundar em temas de eleição de Israel, serviço, amor ao próximo e a incrível transformação que o Evangelho pode nos trazer. Convido você a se juntar a mim nesta jornada enquanto desvendamos as preciosas lições contidas nesta carta que encontramos na Bíblia. Contamos com seu like neste vídeo que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem que nós temos para podermos conversar a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Eu falo que é conversa porque você pode participar e eu espero por isso. Use e abuse do espaço de comentários para que nós possamos realmente conversar. Deixe lá o seu testemunho, suas observações a respeito desta mensagem. Também comente algo novo que você aprendeu por aqui. Registre, claro, a sua pergunta e tão logo o Senhor permita, eu vou responder. E aí nós teremos assim a chance de seguir essa conversa a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Provavelmente, a passagem entre os capítulos de 9 a 12 de Romanos seja a que mais mensagens tenha rendido entre tantas pregações. Não na questão de tema, pois justificação pela fé com base em Romanos deve ser o tema mais falado. Mas, pensando em porções separadas, possivelmente essa sequência entre os capítulos de 9 a 12 deva ser a sequência que mais mensagens rendeu nos púlpitos cristãos ao longo da história. Dando spoilers, a partir de janeiro de 2024, permitindo o Senhor, as mensagens escritas e divulgadas perto da hora do almoço, nas quintas-feiras, pelo Compartilhando na Web, serão sobre Romanos. Dessa forma, ainda vamos ter meditações e várias meditações sobre essa carta até completar o livro todo. Mas eu preciso fazer aqui nesta mensagem uma discussão mais geral. Então vamos comentar algumas das coisas que estão nesses capítulos de 9 a 12 e também, claro, seguir fazendo um apanhado geral a respeito da carta. Paulo trabalha a questão da eleição de Israel e o anúncio do Evangelho igualmente aos gentios. A eleição de Israel ela não é questionada, mas os próprios judeus perseguiram os cristãos e perseguiram principalmente aos cristãos que vinham do próprio meio dos judeus. Aqueles que anunciavam a interpretação da promessa apresentada na Bíblia, no que nós hoje chamamos o Antigo Testamento, apontando para Jesus como o cumprimento. Na época, o Antigo Testamento ainda era o único texto. Só mais alguns anos para frente é que houve a definição de textos para compor o Novo Testamento como conhecemos. Já começava assim a circular as cartas, como as de Paulo e de tantos outros, mas podemos notar que essas próprias cartas eram interpretações que citavam muitos textos do que para nós ficou conhecido como o Antigo Testamento. Muitas vezes até mesmo registrando o texto, fazendo interpretações do Pentateuco, dos profetas, ou ainda com base nos Salmos e demais textos dos livros históricos. Durante muito tempo, o texto do Antigo Testamento, a atual Bíblia hebraica, por assim dizer, foi o texto igualmente dos cristãos. Só que os cristãos faziam a interpretação que apontava para Jesus, é claro. E Jesus cumprindo as promessas.
O verdadeiro cristão, ele não é alienado e nem permanece indiferente diante das inúmeras situações do meio em que ele vive, da sociedade. Também não se sente melhor do que os outros, mas procura sempre servir, juntamente com todos, na divulgação das boas novas do reino de Deus. Ser participante do reino é ser amigo, companheiro, ser solidário. No reino de Deus não há espaço para inimizades, nem falta de companheirismo. Aquele que se encontra com Cristo e com a sua mensagem de amor inicia uma nova vida. E nessa nova vida, testemunhamos a Cristo e praticamos a mordomia cristã. Nesse cuidado com a obra de Deus, todos, sem exceção, devem estar unidos em prol do mesmo ideal: servir a Deus e ao próximo. É interessante a figura que Paulo usa para falar da igreja de Jesus Cristo em seu texto: um corpo. Isso significa que, quando estamos em Cristo, passamos a fazer parte de um organismo vivo. Já não é mais a nossa vontade, o nosso eu que determina todas as coisas, mas a palavra de Deus e aquilo que vai ser melhor para o corpo, isto é, para a própria igreja. Como todo o corpo, a igreja possui vários membros, cada um com uma característica própria, atividades diferentes. Isso quer dizer que a nossa individualidade ainda está mantida, mas as nossas funções e atitudes devem sempre estar voltadas para o bom funcionamento do corpo como um todo. Nas mensagens aqui que nós divulgamos pelo canal do Ministério Compartilhando, sempre nós nos preocupamos com as informações em que possam apontar para o estudo bíblico, coisas que são ditas pelos estudiosos e pela academia, mas sem descuidar da devocional, da aplicação realmente prática do texto em nossa caminhada diária. Assim, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, faça sua inscrição e ative as notificações pelo sininho para que a cada nova mensagem que for divulgada pelo nosso canal, você receba o alerta e aí tenhamos mais chances de conversar e seguir conversando sobre a Bíblia. O início do capítulo 12 de Romanos trata de questões muito importantes. Fala sobre o culto racional, por exemplo. A apresentação do corpo de uma forma completa é definida como o culto racional. Nós somos chamados a nos apresentar vivos, fugindo do pecado, que leva para a morte. Santos, mais uma vez, fugindo do pecado. E agradáveis, nem preciso falar, na verdade, agradáveis ao Senhor. O texto também fala em não vos conformeis, não tomar forma, não ficar igual, não seguir os padrões, não fazer porque todos fazem. É ser diferente de acordo com a vontade do Senhor. Muitos acabam errando aqui, pois, com a desculpa de se fazerem gregos para os gregos, na verdade, acabam se tornando gregos, gostando daquelas coisas e acabam por agir, não porque querem só chamar a atenção, mas porque passam a gostar delas, e isso não é legal. Vamos fazer um resumo de Romanos. Poderia ser assim: apesar de tudo o que acontece nesse mundo, mesmo que todos os seres humanos sejam pecadores, do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, mesmo que Deus não puna, mas perdoe os pecadores, culpados que na verdade se arrependem, do capítulo 3, versículo 21 até o capítulo 5, versículo 21, mesmo que os crentes possam não viver completamente de uma maneira coerente com a justiça de Deus, do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 17, e mesmo que os crentes sofram e a redenção final pareça retardar, só pareça, capítulo 8, versículo 18 até o versículo 39, mesmo que muitos judeus não creiam na mensagem, capítulo 9, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 36, ainda assim, Deus é perfeitamente justo e nos perdoou por sua graça.
Devido a essa grande misericórdia de um Deus tão justo, devemos seguir um modelo de vida coerente com a própria justiça de Deus, do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 27. Como seguidores de Jesus, nós temos a responsabilidade de zelar pelo testemunho que nós temos a apresentar diante da mensagem do próprio Evangelho. Se não estamos tão preocupados com o nosso nome ou com a nossa fama diante das pessoas, nós precisamos pelo menos nos lembrar que quando nos identificamos como cristãos, como evangélicos, como protestantes ou com qualquer dos nomes que normalmente acaba sendo usado na sociedade para identificar um seguidor do Evangelho verdadeiro, nós temos que lembrar que nós carregamos um nome que é precioso, que é maravilhoso, que é o nome de Jesus. Só isso já deve nos levar a pensar duas vezes sobre o que nós fazemos ou falamos, pois muito mais que termos o nosso nome mal falado, as pessoas vão falar do Evangelho, antes de notar que quem falhou fui eu ou foi você. Mesmo que amemos muito, sempre estaremos em dívida com relação a esse amor e sempre precisando ir além, mais um pouco. Não há um ponto em que acaba essa necessidade de amar o próximo. Amar o inimigo, inclusive, orar por ele. Sempre é ir além, ir mais um pouco, uma milha a mais ou 1 quilômetro, se quisermos fazer uma tradução, ainda que uma milha seja 1 para 1,6 aproximadamente, fica aí como uma medida mais próxima do nosso entendimento, 1 quilômetro. E por aí vai, sempre temos que ir além. Nós somos chamados e chamadas a amar com esse amor e devemos dar testemunho da mensagem do Evangelho, anunciando e vivendo essa verdade que liberta de fato. Ao testemunhar essa mensagem, nós amamos ao nosso próximo também, pois com o testemunho mostramos que é bom e possível viver essa mensagem, sendo essa uma ótima forma de anunciar e pregar. Que amemos então para agradar e obedecer ao Senhor, confirmando nossa confiança nele, e também para um testemunho que vai anunciar mais ainda o Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.